Pois é, estou aqui agora para trabalharmos um pouco sobre as leis de Newton, tá? Esclarecer algumas coisas sobre as leis de Newton, beleza? Então, as leis de Newton é um assunto bem de boa, tá? E como vocês já devem saber, existem três leis de Newton, tá bom? Sendo que a primeira lei de Newton, galera, teve uma grande contribuição, tá? No caso, Galileu fez uma grande observação. Por quê? Ele fez um experimento, então ele estudou as bolas rolando em planos inclinados. Tá? A gente colocou lá bolas rolando em planos inclinados, e quanto mais ele polia essa superfície, mais essa bola rolava. Então, repare que essa ideia já contempla muito a ideia da primeira lei de Newton. E qual é a primeira lei de Newton? É a lei da inércia. Tá? O que seria a lei da inércia? A lei da inércia fala assim, ó, todo o corpo vai permanecer em repouso ou em movimento, tá? Retilíneo, a não ser que uma força venha atuar sobre ele, tá? Uma outra força venha atuar sobre ele. Então ele vai tender a ficar em movimento, tá? Ou vai tender a ficar em repouso, a não ser que uma outra força venha agir sobre ele, tá bom? Então, a lei da inércia é uma lei que a gente facilmente vai identificar no nosso dia a dia. Por quê? Porque, por exemplo, se a gente está no ônibus e aí, digamos que do nada, vem lá um torcedor do vice, atravessa a rua, aí o motorista vai ter que frear bruscamente. Freou lá, a tendência é o quê? Que todo mundo vá para frente. Por que todo mundo vai para frente? É uma força que atua empurrando todo mundo para frente? Não, galera. É simplesmente o quê? Ó? O ônibus já está em movimento. Ele está em movimento, só que ele vai parar bruscamente. Tem uma força, né, que vai parar ele bruscamente. Só que o ônibus vai ser parado, tá? Só que nossos corpos vão permanecer em movimento. Tá? E aí é necessário que a gente venha segurar, venha justamente barrar essa força. Então o que acontece? Nosso corpo vai tender a ficar em movimento, a não ser que venha uma outra força agindo sobre ele. Tá? Por exemplo, nós temos esse exemplozinho aqui de um carro, né? Então o carro se choca contra o muro e aí essa pessoa está sendo projetada. Por quê, galera? Porque o carro parou, tá? Só que o motorista permaneceu em movimento, tá bom? Não é um botão aqui que simplesmente injetou, né? Ejetou ele, colocou ele para fora, não. Ele estava em movimento junto com o carro, só que o carro parou e ele tendeu a ficar em movimento. Isso é justamente a lei da inércia. Tá? Outro exemplo aqui, ó, no caminhão, o caminhão se choca, tem uma escada aqui meio que solta, né? E essa escada solta tendeu a ficar em movimento. Tá? Por quê? Porque esse carro aqui, o choque, só barrou o caminhão, não barrou ela. Tá? Então ela continuou em movimento, seguiu o movimento. Então essa é a primeira lei de Newton, a lei da inércia. Belezinha? Uma coisa bem interessante é justamente a razão pela qual nós temos que usar cinto de segurança. Por quê? Se a gente não tiver com cinto de segurança, em qualquer choque, em qualquer batida, tá? E até em qualquer freada, a tendência é que o nosso corpo venha se projetar. Por isso que o uso do cinto de segurança, tá, reduz muito a fatalidade no acidente de trânsito, tá? No acidente automobilístico, tá? Então o que acontece? Se você se choca contra alguma coisa, contra uma árvore, contra um carro, então seu corpo vai se projetar, só que o cinto de segurança, tá, vai barrar esse movimento, tá? Porque seu corpo tende a ficar em movimento. Tranquilo? Ótimo. Uma coisa interessante é que a massa é diretamente proporcional, ela é proporcional à inércia. Se é proporcional, quanto maior a massa, maior vai ser a inércia, não é isso? Então, a massa é proporcional à inércia de um corpo. Tá? Muito interessante isso.
Beleza. Segunda lei de Newton, que é a lei da equação fundamental. Essa lei da equação fundamental, ela depende muito da aceleração. E nós sabemos que a aceleração... Como é que calcula a aceleração, galera? A aceleração a gente pode utilizar aquelas formulazinhas, né? Que a gente trabalhou em movimento uniformemente variado. Ou então pode usar a variação de velocidade sobre variação de tempo. Beleza? Então, essa equação fundamental fala o quê? Que força é igual a massa vezes aceleração. Ou até mesmo que a aceleração é igual a força sobre a massa. Tá? Beleza. Temos que entender o que? Nessa equação, nós temos a força diretamente proporcional à aceleração e a massa inversamente proporcional à aceleração. Tranquilo? Lembrando que essa força resultante é a soma de todas as forças em uma direção. Tá? Então, se eu tenho diversas forças atuando sobre um objeto, tá? E elas estão na mesma direção, a gente vai ter que ter o somatório dessas forças, né? A gente vai ter que somar todas as forças para ter a força resultante. Beleza. Por favor, se atentem às unidades de medida. As unidades de medida, vocês já sabem, né? Que a aceleração é metros por segundo ao quadrado. A massa é quilograma, tá? É dada por quilograma. E a força resultante, né? Que é o produto do quilograma por metros por segundo, esses metros por segundo ao quadrado, que vai ser justamente a de Newton, tá? Isso aqui é a unidade de força, vai ser sempre Newton, galera. Então, o resultado disso daqui vai ser dado em Newton, que vai ser simbolizado por essa letra N maiúsculo. Belezinha. Agora eu pergunto a vocês, quando a força resultante é zero? Bem básico, bem direto. Por quê? A força resultante depende da massa e da aceleração, né? Se um desses dois aqui for zero, tá? Então, se a massa e a aceleração for zero, então a força resultante vai ser igual a zero. Tá bom? E quando a aceleração é igual a zero, o que é que nós temos? Quando a aceleração é igual a zero, então a velocidade não vai variar. Tá? Eu não vou aumentar nem reduzir a velocidade. Tá bom? Então, se a velocidade não vai variar, a velocidade vai ser constante. E aí, nós teremos nosso equilíbrio dinâmico. E se o corpo estiver totalmente parado, nós teremos o equilíbrio estático. Belezinha? Vamos lá. Terceira lei de Newton. Terceira lei de Newton é muito interessante. Por quê? Ele diz que toda força, toda força de ação, ela vai ter uma força de reação, tá? Lembrando que ela vai ter a mesma intensidade, a mesma direção, porém vai ter sentido contrário. Tá bom? Então, se eu aplico uma força em determinado local, tá? Como vocês falam que eu fico dando murro na parede, no quadro. Então, se eu dou um murro na parede da sala, a parede da sala está tendo uma reação com a mesma intensidade, a mesma direção, porém com sentido contrário, com sentido oposto. Tá? Uma característica da ação e reação. Ação e reação, ela tem a mesma natureza, tá? Porém, elas vão atuar em corpos diferentes. Por exemplo, se eu dou um murro nessa parede, tá? Se eu dou um murro em alguma coisa, tá? E aí, eu dou um murro na parede e a parede tá, digamos que tem uma reação e tá uma reação com a mesma intensidade para o meu punho, tá? Então, geralmente quando vocês veem o UFC, essas coisas assim, tá? E vê uma pessoa, tá? A pessoa pega e dá um murro na outra, tá? E aí não é errado dizer que determinado lutador deu um murro na cara do outro e o outro deu uma carada, né? No punho do outro do lutador. Tá? Então ele retribuiu. Tá? Então quem apanha não necessariamente tá em desvantagem, tá? Digamos que é equiparado se a gente pensar na terceira lei de Newton, tá bom? Então se eu pego aqui, ó, pego esse saco de pancada,
E pega aqui, ó. Dou murro. O que acontece? Eu dei um murro no saco de pancada. Tá? Porém, o saco de pancada me retribuiu. Deu uma sacada, né? No meu punho. Mais ou menos assim. Tranquilão? Ótimo. Penso nessa lei aqui, eu lembro de Iago. Não sei porquê. Acho que a gente tem que esperar acho, mais uns 2 anos aí. Mas eu lembro justamente dessa pessoinha. Mas vamos lá, galera. Repare que nós temos diversos exemplos aqui, né? Por exemplo, aqui a gente tem uma geladeira. Se eu empurro a geladeira e a geladeira me empurra com a mesma intensidade. O que muda, tá? O que modifica é que ela está atuando, tá? Essa ação está atuando sobre esse empurrão está atuando sobre a geladeira e essa reação está atuando sobre mim, tá? Então o que vai fazer com que ele vai se movimentar ou não, por exemplo, se eu empurro uma parede, a parede vai se movimentar, galera? Não, tá? A não ser que ela esteja podre, esteja barreada, ela não vai se movimentar, não vai cair, não vai ter nenhum tipo de deslocamento. Por quê? Porque justamente o corpo o qual eu estou aplicando a força é a disparidade comparado à força que eu posso exercer nele, tá bom? Então, tem a mesma intensidade, porém em corpos diferentes. Suave? Beleza. Algumas aplicações interessantes que a gente tem que entender, tá? Que é justamente da força-peso. Tá? O que seria força-peso? Repare que se eu soltar essa caneta aqui, ó, ela vai naturalmente ser atraída. Ser atraída do quê? Está sendo atraída pela Terra. Tá? Ela está sofrendo, ela vai estar sofrendo a atuação da força gravitacional. E aí, essa força-peso é justamente essa força gravitacional que determinados objetos, tá? Determinado corpo, sofre. Então, por exemplo, nós temos, só colocar um exemplo mais prático para vocês. Então, nós temos aqui força-peso é igual a massa vezes a gravidade. Isso aqui nada mais é, galera. Ó, lembra da segunda lei de Newton? Massa, desculpa, vezes aceleração. Só que as direções aqui são diferentes. Por quê, galera? No lugar da força, nós teremos uma mesma força, só que aqui vai ser a força-peso. A massa, tá? Que vai ser no caso do corpo, o objeto que a gente vai trabalhar. E a aceleração, tá? Vai ser substituída pela gravidade. Por quê? Isso aqui é uma aceleração gravitacional, tá bom? Belezinha. Então, o que é que vai mudar aí? Basicamente nada, né? A gente sabe que a força-peso, tá? Como eu falei para vocês, a força gravitacional, e é interessante esse ponto de vista porque a gente vai aprender a diferenciar o que é peso e o que é massa. Tá? Peso não é igual a massa. Peso, dependendo da gravidade, pode até ser igual a massa, mas não necessariamente é igual a massa. Por quê, galera? Lembra que eu falei que a força é medida em Newton, não é isso? Beleza. Digamos que a gravidade, tá? A gravidade no planeta Terra é aproximadamente 9,8, tá? É uma média de 9,8. Só que vamos colocar aqui, vamos aproximar, vamos considerar 10 metros por segundo ao quadrado. Eu, tá? Nessa quarentena, acho que ainda tô, não sei se eu ainda tô com esse com essa massa, mas minha massa, galera, estava 86 quilogramas. Ah, eu sei, a cabeça vai pesar muito e tal, mas ainda assim, tô gordinho. Belezinha. O que acontece? Se eu for calcular meu peso vai ser o quê, galera? A massa. Qual vai ser a massa? 86 vezes a gravidade. Quem é a gravidade aqui? Gravidade vai ser
10. Tá? Então, 86 vezes 10, nós teremos um peso 860 newtons. Tranquilo? Ótimo. Então, com base nessa ideia aqui, eu posso diferenciar, eu posso ter uma disparidade, tá? Posso ter uma diferença dependendo do planeta que eu esteja. Tá? Por exemplo, se eu tiver a gravidade do planeta Terra é 1, a gravidade na Lua é muito menor. Então, aqui na Terra eu tenho um peso de 860 newtons, porém na Lua o meu peso vai ser menor. Tá? É justamente por isso que tem aquela flexibilidade, né? Que a gente acaba quase que flutuando, tá bom? Justamente pela gravidade, pelo peso, porque meu peso vai ser muito menor na Lua, tranquilo? Se eu for comparar com outro planeta, eu vou considerar, o que vai modificar aí basicamente vai ser só a gravidade, tá bom? Porque a massa, minha massa vai ser igual, tanto aqui, quanto na Lua, quanto em Marte, quanto em qualquer local, tranquilo? Belezinha, então a massa do objeto não varia, não vai ser modificada. E aí, galera, para a gente finalizar, nós teremos a força normal, tá? O que é a força normal? A força normal é a força que é perpendicular à superfície. Então, por exemplo, dê um oi pro meu parceiro Fidel. Yeah. Seria forte aí, ó. Sim. Então, o que seria a força normal? Como eu acabei de falar, perpendicular, é uma força perpendicular à superfície. Então, por exemplo, se eu tenho aqui essa mesa perpendicular, o que, galera? Que forma um ângulo de 90 graus. Tá? Então, se forma um ângulo de 90 graus, ela é perpendicular. Beleza. E aí, nós teremos aqui, nessa situação, que a força normal é uma força contrária à força peso. Tá? Só que sempre será assim, galera? Não necessariamente, porque essa força normal depende da superfície. Se a superfície for inclinada, tá? Se nós tivermos aqui, ó, vou mostrar para vocês. Se tiver essa superfície aqui, determinado objeto, como é que vai ser essa força normal? A força normal, ó, a força normal vai ser perpendicular. Porque perpendicular, ó, que forma um ângulo de 90 graus com a superfície. Tá? Tá bom? Então, no caso, a força-peso aqui não vai ser contrária a força normal, não vai ser contrária à força-peso. Então, se apeguem a essa ideia de que a força normal ela é perpendicular à superfície, tá bom? Ela é contrária à superfície, digamos assim. Tá bom? Ótimo. E aí, galera, por enquanto a parte é mais conceitual. A gente vai trabalhar a parte mais conceitual. No próximo vídeo eu vou trabalhar mais cálculo, tá? Que eu vou trabalhar a ideia de tração, tá? E vamos tentar desenvolver o que eu passei aqui hoje. De ultimão, também vou passar algumas atividades para vocês. Tentem fazer e tentem me dar esse retorno, tá bom? Por favor, não deixe, não guardem dúvida. Me mandem por e-mail ou até mesmo no comentário do vídeo. Belezinha, galera? Bom falar com vocês, bom entrar em contato com vocês. Espero que vocês estejam realmente bem, se cuidando, tá bom? Fique com Deus. Abraço.